Muito boa tarde a todos. Um dos grandes temas do momento foi a visita de António Guterres, secretário-geral da ONU, ao Kremlin, na Moscovo. Esteve com com o ministro Sergei Lavrov e também esteve com o presidente Vladimir Putin. Ora bem, eu hoje de manhã, ontem, naturalmente, como vocês sabem, eu não vejo televisão portuguesa, portanto, não vou sequer ver as análises, entre aspas, ou os comentários que são feitos, mas hoje de manhã fui assaltado por um título de um jornal, o título que não foi bem capa, porque é um jornal que apenas tem a versão eletrónica, que é o Observador. Eu vou passar a partilhar convosco o que é que efetivamente, a que é que eu efetivamente me estou a referir, e aqui está essa capa, essa notícia que de facto acaba por ser muito, por dar um ar de que Guterres efetivamente foi à Rússia e encostou a Rússia à parede. E como Putin e Lavrov se defenderam, isto resumido em 7 pontos. Vamos lá ver. Eu acho que não vimos, basicamente, o mesmo filme. Nós não vimos aquilo que aconteceu e não está aqui em causa defender ou não defender uma parte ou outra. Reparem uma coisa, eu desde o início das minhas intervenções na SIC Notícias, que tenho sempre insistido e tenho perguntado onde é que está o secretário-geral das Nações Unidas, que numa fase inicial limitou-se apenas a tomar partido por uma das partes, a condenar um conjunto de ações que ainda nem sequer tinha sido ensaiada qualquer solução, apesar de frustrada ou gorada no Conselho de Segurança, mas já o secretário-geral da ONU tinha, à margem de qualquer dinâmica do Conselho de Segurança, tomado posição em favor de uma das partes, e a partir daí não se viu mais secretário-geral das Nações Unidas. Portanto, viu-se apenas isso sim, os Estados unilateralmente, cada um a tentar puxar a sua solução. Vimos até o ensaio e utilização da resolução Uniting for Peace na Assembleia Geral da ONU, que também não é de todo uma novidade. Portanto, nós estamos a falar de uma situação sequer que seja novidade, já aconteceu mais de 10 vezes no passado, portanto não foi sequer aqui algo completamente inovador e pioneiro, até porque isto é um instrumento, esta resolução Uniting for Peace, que surgiu no início da década de 50 para dar resposta à crise na Península da Coreia. Portanto, como podem calcular, já na altura, já estamos a falar mais de 70 anos, isto era um problema, e aliás sempre foi um problema do Conselho de Segurança, por isso é que durante a Guerra Fria o Conselho de Segurança praticamente era um órgão paralisado, muito raramente conseguia chegar a acordo, a obter um consenso que pelo menos não merecesse o veto dos membros permanentes, e a Assembleia Geral teve um posicionamento e uma responsabilidade muito maior do que aquela que acaba por ter hoje. Portanto, mas não estou a invalidar isso. O que é certo é que este tipo, desde logo, vem mostrar como Guterres encostou a Rússia à parede. Quer dizer, logo quem? Não é por ser a pessoa de António Guterres, é por ser a figura do secretário-geral das Nações Unidas. É isso que eu me estou a referir. António Guterres, quando foi eleito pela primeira vez, e eu na altura até prestei declarações para um jornal russo, para um diário russo, sobre António Guterres, porque queriam perceber o lado mais pessoal até de António Guterres e como é que ele era visto pela sociedade portuguesa, mas António Guterres era uma personalidade muito querida e muito estimada na Rússia, era muito respeitado na Rússia. Não foi a primeira escolha, mas isso não significa que algum dia a Rússia tivesse algum tipo de constrangimento ou preconceito relativamente a António Guterres. Pelo contrário, sempre foi muito respeitado e na altura fiz questão até de frisar que mesmo em Portugal era uma personalidade que, independentemente de ter as suas rivalidades políticas, que é normal em qualquer pessoa que desempenhe o cargo de primeiro-ministro, ainda assim acaba por ser uma pessoa que é vista de forma relativamente consensual pela sua inteligência, pela forma como tem até de abordar os assuntos e pela forma extremamente diplomática de conseguir até dar a volta a muitos assuntos, mas na Rússia não conheciam este lado dele, aquilo que conheciam era na altura Guterres apenas como alto comissário das Nações Unidas para os refugiados, e naturalmente que sempre houve este respeito, tanto assim é que Guterres, a meu ver, recebeu de uma forma relativamente justa a recondução no cargo de secretário-geral das Nações Unidas e com amplo consenso, como todos vocês sabem, uma vez que o seu desempenho, as pessoas têm de estar cientes de uma coisa. O secretário-geral das Nações Unidas é um pouco, ou até pior, tem menos poder de iniciativa e até menos poderes ou competências do que tem a Rainha de Inglaterra. A expressão Rainha de Inglaterra, de dizer que alguém é uma espécie de Rainha de Inglaterra, não surge por acaso, não é nada contra a senhora, naturalmente, não é nada contra a Rainha Isabel II, é sim pelo facto de
o Reino Unido prever e consagrar para o chefe de Estado um papel muito mais protocolar e muito mais passivo na questão, na forma como é gerida a política, embora tenha naturalmente alguns poderes decisivos, do que propriamente de ter um papel ativo como tem o chefe de Estado nos sistemas presidencialista e até semipresidencialista. Ora, António Guterres nem sequer tem poderes que possam minimamente aproximar-se daquilo que a Rainha de Inglaterra tem em matéria de nomeação de primeiro-ministro, até mesmo de papéis mais formais em matéria de destituição também do primeiro-ministro, e em iniciativas de foro estritamente político, o secretário-geral da ONU é quase como um administrativo das Nações Unidas, mas não é um administrativo que está ali para carimbar papéis, é um administrativo que tem alguns poderes. Portanto, mas mesmo, e que eu já vou tocar em alguns deles. Agora, quando as pessoas me falam que Guterres encostou a Rússia à parede, oh, meus senhores, vamos ter a noção do ridículo em que estamos a cair. Guterres, fosse Ban Ki-moon, fosse Boutros Ghali, quem quer que fosse, tem a plena consciência de que o secretário-geral da ONU não encosta ninguém à parede, mas não seja porque não tem poderes para o fazer. Não tem, mesmo que indiretamente. O único poder verdadeiramente que Guterres tem, e que eu critiquei desde o início, e que Guterres tinha o dever de fazer, era contactar os chefes de Estado das duas potências que estão ou dos dois Estados que estão em conflito, para tentar perceber a sensibilidade de um e do outro, procurar ter um encontro presencial com um e com o outro, não necessariamente as três personalidades em simultâneo, mas com cada um em separado, para perceber a visão na prática de cada um deles, em vez de apenas ouvir aquilo que vem do Ocidente ou aquilo que vem do Leste. Portanto, em vez de estar a receber inputs indiretamente por meios diplomáticos vários, cada um com os seus interesses, ou pela comunicação social, recebe os inputs verdadeiramente das partes e a partir daí percebe qual é que é o panorama que está no terreno. Depois vamos à fase seguinte, que é a fase de apurar factos, de determinar qual é a situação no terreno, indicando um representante especial para uma situação concreta. Ora, António Guterres nunca fez nada disto. E isto é um poder que o relator especial não vai para o terreno e dizer o que é que cada parte deve fazer, mas vai ao terreno observar, tentar reunir-se com quem está no terreno também, para tentar perceber sensibilidade e transmitir isso ao secretário-geral, que depois, nos fóruns próprios das Nações Unidas, tentam dar algum andamento e tenta agilizar de alguma forma determinados aspectos concretos. E António Guterres nunca fez nada disso. António Guterres, aqui já estou a falar da forma como António Guterres geriu esta situação. António Guterres foi sempre deixando a coisa arrastar-se. E mais de 2 meses depois do início da intervenção militar da Rússia na Ucrânia, nós temos finalmente António Guterres a deslocar-se a Moscou e agora amanhã vai a Kiev reunir-se com o presidente Volodymyr Zelensky. Quer dizer, isto a meu ver é uma má gestão, mas ao mesmo tempo, quem escreve estes títulos, que o Observador escreveu, tem de estar ciente que Putin e Lavrov não vão defender-se de rigorosamente nada. Aliás, pelo contrário, se nós olharmos até para a intervenção de um e do outro no dia de outro, nós vemos que Putin rebateu sempre qualquer tentativa de António Guterres querer apontar ou remeter para uma potencial ilicitude da atuação russa. Guterres foi sempre de forma extremamente cautelosa sugerir como é que a ONU poderia participar nos corredores humanitários. Guterres depois acaba por apresentar como grande trunfo a formação de corredores humanitários, que, a meu ver, isto é uma mão cheia de nada e não é trunfo nenhum, porque é uma solução que já está a ser implementada há semanas, há mais de um mês que já está a tentar ser implementada pelas partes que estão, neste caso, em conflito, e a ONU, ao longo deste tempo todo, permaneceu sempre em silêncio sobre a forma como estavam os corredores humanitários a serem implementados. Fosse bem, fosse mal, tivessem críticas, não, nunca ouvi uma comunicação por parte do secretário-geral ou de alguém ligado diretamente ao secretário-geral a tomar posição sobre esta situação. Ora, e depois é muito caricato, então, para mim, quando eu vejo estes títulos e ao mesmo tempo percebo que o Conselho de Direitos Humanos da ONU tem muitos mais poderes para poder transmitir e veicular algum tipo de informação sobre as situações no terreno e fazer avaliações de situação e que tem verdadeiro interesse em fazê-lo para o exterior, do que o secretário-geral da ONU faz ao longo destes 2 meses. Eu sei que tem poucos poderes, mas, efetivamente, Guterres não foi a Moscou encostar Lavrov e Putin à parede, não foi encostar a Rússia, pelo contrário.
Aquilo que nós vimos na conferência de imprensa, por exemplo, com Lavrov, e mesmo depois, já naquela mesa de 6 metros, onde Putin recebe alguns chefes de Estado em virtude das restrições e dos receios também decorrentes da pandemia, aquilo que nós vimos foi que Lavrov considerou, na cara de Guterres, à frente de Guterres, que a atuação da Rússia é legal à luz do direito internacional, apresentou vários elementos nesse sentido. Guterres teve muito pouca capacidade de reação perante uma situação destas, limitando-se a dizer que não estão tropas ucranianas em Moscou, na Rússia, mas estão tropas russas em Moscovo. E depois, Guterres também apontou uma situação, a meu ver, extremamente caricata. Ou seja, Guterres indicou que a Carta das Nações Unidas tem mecanismos para a resolução daquilo que ele chama serem razões de queixa dos Estados, grievances. Portanto, ou seja, ou queixumes, azedumes, o que quiserem chamar. Mas, no entanto, António Guterres esteve 2 meses totalmente calado, ou só tomou posição quando foi para tomar logo, só teve uma posição pública para tomar partido logo por uma das partes, e quem à partida está a assumir uma posição mais passiva ou defensiva não quer dizer em abstrato que seja aquele que tem efetivamente razão numa situação destas. No entanto, António Guterres consegue dizer que existem vários mecanismos previstos na Carta e nunca consegue apontar uma solução em concreto, além daquela que todos nós sabemos, que é o recurso ao Conselho de Segurança para aprovar resoluções, e que neste momento é uma situação que, a meu ver, parece estar comprometida, não foi muito experimentada, não foi sequer muito amadurecida, não houve muito esforço nisso. Por isso é que eu tenho também algumas dúvidas quanto à legalidade da resolução, do recurso à resolução de Uniting for Peace, numas circunstâncias em que não há esforço para obter uma solução ou um consenso mínimo no Conselho de Segurança. No entanto, a verdade é que, além desta solução de recorrer ao Conselho de Segurança, Guterres não consegue dizer um outro mecanismo alternativo que exista. E se este do Conselho de Segurança está comprometido, a Rússia demonstrou no dia 24 de fevereiro que, concorde-se ou não com o argumento que utilizou, e eu já sei que esta é uma matéria muito controversa, porque muita gente diz que isto é ilegal, mas a verdade é que a Rússia, o presidente Vladimir Putin, na noite de 24 de fevereiro, invocou o artigo 51 da Carta para conduzir a intervenção militar que está ainda ativa no presente. Ou seja, aqui está a Rússia a invocar uma solução que está presente na Carta para resolver aquilo que Guterres considera ser razões de queixa dos Estados. Ou seja, basicamente, Guterres não consegue dar uma outra alternativa e o artigo 51 vem reconhecer o direito inerente à legítima defesa que os Estados têm. E foi isso que a Rússia invocou e Guterres não diz sequer que isto é ilegal, nem em que termos é que é ilegal e porque é que a argumentação da Rússia é ilegal. Por um lado, acho que faz muito bem, porque o secretário-geral das Nações Unidas deve ser neutro neste tipo de questões, mas se Guterres já apontou e tomou uma posição há uns tempos e depois acaba por dizer que existem soluções, muito bem, então onde estão elas? Agora, aquilo que é positivo nesta visita de Guterres a Moscovo, a meu ver, é o princípio de acordo a que chegou com Vladimir Putin para assegurar o envolvimento das Nações Unidas e da Cruz Vermelha nos processos dos corredores de evacuação de cidades e dos corredores humanitários. Porquê é que isto é importante, a meu ver? É importante porque, como eu tenho insistido na SIC Notícias vezes sem conta, as Nações Unidas e a Cruz Vermelha são as únicas entidades que, em abstrato, nos conseguem assegurar alguma imparcialidade perante todo o tipo de conflitos ou até mesmo de situações de tragédia humanitária. Porque, efetivamente, tentam ser de certa forma neutros. As equipas, por regra, são mistas, são compostas por pessoas de diferentes sensibilidades, já para não haver nenhuma equipa nenhum órgão que seja composto por pessoas que possam ser consideradas como recaindo mais para um lado, ao contrário daquilo que aconteceu com a missão, por exemplo, da OSCE, que ficou bloqueada no Donbass, porque era composto sobretudo por países que eram ocidentais, portanto, e não eram sequer do leste. Mas a verdade é que a presença da ONU e da Cruz Vermelha assegura alguma credibilidade e alguma vontade de efetivamente ajudar a implementar soluções que protejam efetivamente os civis. Em vez de termos a Rússia a dizer, não, os ucranianos estão a violar a lei, estão a atacar civis. E depois temos os ucranianos, não, os russos estão a violar a lei, estão a atacar civis. Em vez de termos isto, que acabamos por ter na mesma, mas depois temos uma terceira via que nos dá informação
um pouco mais trabalhada e o processo é realizado de forma mais profissional. Isto, a meu ver, foi um ganho significativo para tudo aquilo que está acontecendo no terreno e que é uma tragédia que deve acabar o quanto antes. Agora, no mais, mesmo António Guterres acaba por dizer que o cessar-fogo deve ter lugar o mais rapidamente possível. Expliquem onde é que isto é encostar a Rússia à parede. Não consigo compreender como é que as pessoas chegam a este tipo de conclusões. E, aliás, eu até vos vou mostrar, basicamente, qual foi a conclusão a que alguma imprensa internacional chegou em virtude exatamente de uma situação destas, portanto, daquilo que aconteceu. Ou seja, enquanto aqui nós tivemos o observador a mostrar, espera lá que eu acho que não vos mostrei aquilo que... Enquanto aqui tivemos o observador a mostrar, basicamente, uh, que foi um tremendo sucesso e que Guterres quase foi o grande vencedor de tudo isto. Reparem, por exemplo, que a CGTN, que é um canal, um meio de comunicação chinês, nós temos, por exemplo, um dos artigos de opinião que foram publicados ontem, onde diz que o secretário-geral das Nações Unidas está a tomar, finalmente, alguma liderança na resolução da crise ucraniana, mas depois diz logo, como deve. Portanto, ou seja, é exatamente uma coisa que já tarda por ser, só peca por ser tardia. E depois diz mais, diz que o secretário-geral das Nações Unidas deveria até apelar para que o secretário-geral das Nações Unidas deveria apelar aos líderes ocidentais para dizer para ficarem em casa e não fazerem aquilo que ele depois acaba por criticar, que é as visitas ao terreno completamente estéreis. Mas, basicamente, aquilo que vem fazer é criticar esta certa apatia e até mesmo passividade que acaba por ter, que acabou por ter este papel de intervenção de António Guterres. E depois temos outro, por exemplo, no Mecopress, onde se diz que nenhum progresso foi feito após o encontro de Guterres com Putin em Moscou. Ou seja, nós basicamente aquilo que estamos a ver é mais uma tentativa de manipulação da opinião pública portuguesa para que toda a gente fique a acreditar que António Guterres foi ao terreno e que fez um milagre, obrigou a Rússia a ceder. Não obrigou rigorosamente nada, nem sequer tem poderes para isso. Vejam as imagens. Agora, eu queria falar-vos, isso sim, de um ponto, a meu ver, extremamente interessante, porque mesmo aquela questão do facto de Guterres ter falado na questão invasão, também essa questão já está a ser manipulada, porque já estão a dizer que Guterres apelida a intervenção militar russa de invasão. Não foi isso que Guterres disse. Vejam as declarações de Guterres com o ministro Lavrov e vejam que aquilo que Guterres diz é que as recentes resoluções da Assembleia Geral consideram haver uma invasão. Ele não está a tomar partido, o secretário-geral das Nações Unidas não está a tomar partido, não está sequer a afirmar uma situação dessas, não está a assumir que é invasão por conta própria, por decisão própria, porque as Nações Unidas, tirando a Assembleia Geral, os restantes órgãos não se pronunciaram e tivemos o TIS que também não se fez referência a isso. Mas aquilo que eu vos devo agora falar é ajudar-vos a refletir sobre aquilo que é o secretário-geral das Nações Unidas relativamente à intervenção militar russa na Ucrânia e aquilo que era o então primeiro-ministro António Guterres relativamente à intervenção militar da NATO na Jugoslávia. Ora bem, apressa-se a falar que é uma invasão e, a meu ver, porque estão presentes militares russos na Ucrânia, e, a meu ver, acaba por ser coerente com a tomada de decisão ou com pelo menos intervenção que acabou por ter em 1999, mais concretamente em finais de maio de 1999. Eu vou partilhar convosco uma notícia que eu consegui recuperar do público, portanto, e que ainda está disponível, datada de 26 de maio de 1999. E é uma notícia que dá conta do debate no Parlamento, aliás, de um debate organizado pelo Expresso na altura, quando o Expresso ainda era um jornal bastante credível e com iniciativas efetivamente de interesse público e não campanhas individuais e persecutórias, como é agora. Mas aquilo basicamente que Guterres veio falar foi mostrar-se contra a um destacamento militar terrestre para o Kosovo e para a Jugoslávia, porque considera isso e acaba por dizer aqui, portanto, não conseguiu, disse que era preciso basicamente apontar outras soluções, portanto, disse que Portugal teve a oportunidade de se manifestar que uma intervenção terrestre se traduziria numa invasão na Jugoslávia,
Depois da guerra, não disse basicamente o que na Jugoslávia, não soube dizer basicamente o que é que a NATO deveria fazer ou que posição é que deveria ter. No entanto, há aqui uma questão muito importante, eu vou tentar recuperar aqui a expressão invasão, onde eu queria recuperar. Pronto, ou seja, aquilo que Guterres disse foi que, na altura, Portugal teve a ocasião de se manifestar que uma intervenção terrestre poder-se-ia traduzir numa invasão. A meu ver, isto está relativamente coerente com aquilo que é a postura atual de António Guterres, ou seja, considera que uma intervenção terrestre poderá ser visto como uma invasão, sobretudo se prolongar no terreno. No entanto, aquilo para que eu chamo a vossa atenção agora é para percebermos a argumentação de António Guterres em 1999, no início de abril de 1999, já estava em curso a intervenção militar da NATO na Jugoslávia, na altura não era a guerra da NATO na Jugoslávia, era a intervenção militar da NATO na Jugoslávia, e reparem-se, por exemplo, isto aqui sim, no debate parlamentar, aquilo que Guterres acabou por dizer sobre esta situação. Ora bem, então vejam bem, Portugal, aquilo que disse, deixem-me recuperar, eu agora perdi-me aqui um pouco, mas basicamente Guterres veio mostrar que de certa forma dava apoio, portanto Portugal não está, ele vai dar cobertura basicamente, olhem, eu agora perdi-me, isto agora temos de estar a ser mal porque devia ter estacionado aqui as coisas com antecedência, mas olhem, isto é o que dá também fazer as coisas com algum improviso para serem espontâneas, porque espontâneas acho que têm muito mais interesse do que se forem diferentes. Mas basicamente aquilo que foi fazer Guterres foi justificar, foi defender, António Guterres aproveitou para defender a ofensiva da NATO, que teve como único garante anular o poder militar sérvio. Mas agora reparem bem naquilo que Guterres acaba por dizer, aqui sim, eu consigo recuperar essas intervenções. Ora bem, portanto, o Primeiro-Ministro viu-se também na obrigação de justificar a participação de Portugal na ação da NATO e justificou a intervenção da NATO na Jugoslávia, invocando a legitimidade histórica dos albaneses do Kosovo. Reparem no que disse Guterres em 1999. Os albaneses são o povo mais pobre da Europa, mas a história foi madrasta para eles. E depois continua a dizer que recordou as invasões que aquele território conheceu, desde as invasões romanas até Mussolini, passando pelas guerras medievais. E depois disse, no Kosovo, 90% da população é albanesa. Não é bem assim, mas foi o que foi dito na altura. No entanto, mesmo tendo os tais 90% da população albanesa, segundo as contas de Guterres, o território foi atribuído à Sérvia e depois à Jugoslávia. Por isso mesmo, o Marshal Tito atribuiu autonomia ao Kosovo, prosseguiu o primeiro-ministro. E foi essa autonomia que, no dizer do governante português, Milosevic retirou, dando, além disso, início a uma limpeza étnica, uma expressão de que Guterres não gosta porque significa a eliminação ou a expulsão de toda uma comunidade da terra dos seus antepassados. É um crime contra a humanidade e foi para tentar que parasse que a NATO interveio. Isto dito por António Guterres. Portanto, que disse que o único objetivo foi anular a capacidade militar sérvia para aniquilar e expulsar os albaneses. Ora bem, e até considerou que, aliás, defende a necessidade de evitar os massacres, portanto, evitar que viessem a ocorrer no futuro, e as violações que foram cometidas na Bósnia, onde considerou, e que ainda não estavam verificados aqui, supostamente no Kosovo, e onde considerou a comunidade internacional agir tarde demais. Ora bem, estes são os argumentos todos que Moscou está a usar para intervir no Donbass e que invocou para intervir na Crimeia. O que é que difere basicamente? Será que António Guterres só reconhece como legítima a intervenção se for realizada com meios aéreos, bombardeamentos a partir de utilização da força aérea, porque o recurso e a permanência de tropas de forças terrestres pode ser considerado invasão? É esse o caso? E depois, nós temos aqui 90% da população é albanesa. Muito bem, e na Crimeia? Qual é que é a percentagem de população que é russa ou russófona ou que não é, não tem origem ucraniana? António Guterres deveria ver isso, porque foi esse um dos grandes argumentos que efetivamente serviram para que a Rússia sentisse a necessidade que Guterres veio aqui assumir para o Kosovo, no sentido de ter de intervir prontamente para evitar crimes contra a humanidade, cometidos contra esta população que nem sequer é minoria, e no Donbass também existe uma minoria que estava a correr o risco exatamente de ser alvejada, e para quem também a história foi madrasta. Porque se não vejamos,
O Donbass, como nós o conhecemos atualmente como território ucraniano, até 1919, sim, teve ali naturalmente, ora foi sendo acrescentado, ora foi sendo retirado, porque integram uma parte do território chamado Nova Rússia, do qual já vos falei. Mas a Crimeia foi transferida em 1954, nunca teve qualquer sentimento de pertença, e a partir do momento em que a União Soviética, a ex-União Soviética, foi desmembrada, eles mantiveram e alimentaram desde o início, os residentes na Crimeia, maioritariamente, a intenção e a pretensão de serem independentes. Ora bem, a história também não foi muito madrasta para eles, portanto, não os favoreceu minimamente. E depois temos o povo do Donbass, que também andou sempre a passar de jurisdição de um lado para o outro, e assim acabou na Ucrânia, onde foi permanecente por muito consentimento até da União Soviética. Portanto, esta é a verdade de António Guterres. Como é que muda de ideias e como é que utiliza estes argumentos para validar a intervenção da NATO na Jugoslávia e depois já recusa os argumentos utilizados por Moscovo relativamente às intervenções, quer no Donbass, quer também na Crimeia. Pronto. E eu por hoje ficaria por aqui e amanhã, ou até mesmo hoje, vou tentar acrescentar mais um conteúdo novo. Até amanhã.